gente, essa é a segunda parte do vídeo sobre Adelaide, sobre as nossas impressões nesses 2 primeiros meses. E no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o nosso trabalho, como a gente conseguiu, e sobre transporte aqui na cidade. Agora uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é sobre o clima, que é uma coisa que a gente deu uma estranhada, assim, né? Lá no Brasil a gente era de São Paulo, a gente morava em São Paulo, morou a vida toda em São Paulo. E viajamos bastante pelo Brasil, mas a gente estava acostumado com aquele clima bem úmido que tem no Brasil, o calor, o verão assim, que chegava lá, deixa eu ver, uns 32, 34 graus, a gente já achava bem quente, assim. Agora, depois que a gente casou, a gente morou em Barueri, porque eu trabalhava nas empresas de TI em Alphaville. E Barueri é mais quente do que São Paulo mesmo, né? Mas assim, quando fazia 34 graus, a gente já se assustava, a gente achava bem quente. E o inverno era bem tranquilo, chegava tipo 13 e já era bem frio, né? Em Melbourne a gente pegou um inverno bem forte, assim, a gente chegou no inverno lá e a gente chegou a pegar -2, -1 de manhã saindo para trabalhar, por exemplo. 0, mas o normal era tipo 11, 12, 13, que já é bem frio pra gente, mas a gente tava gostando assim, né? Agora Adelaide é quente, é bem quente, porque a gente tá no verão também, né? Quer dizer, acho que a gente nem começou, não, começou agora sim. A gente chegou aqui e não tinha começado o verão ainda, mas tá no verão. E é normal aqui fazer 36, 38. A gente pegou um dia de 43. E a gente foi pra praia nesse dia, lógico, né? As praias são perto, isso é outra coisa legal de Adelaide. Em Melbourne a gente tinha só ido em St Kilda, que era mais perto assim da cidade. E eu não conseguia entrar na água lá, porque a água é muito gelada, apesar do dia estar quente lá fora. Tava tipo, não tava 30, eu acho. Mas aqui a água é quente, é mais quente do que Melbourne. As praias são lindas, são limpas e, enfim, é uma coisa muito boa de Adelaide são as praias. Então a gente foi pra praia nesse dia e foi também pra um parque aquático que você paga uns $8 assim e fica o tempo que você quiser lá dentro. Tem piscinas de todos os tamanhos, tem uns toboaguinhas, lá tem sauna, tem ofurô e tal. Fica bem perto do norte de Adelaide. Então é 43, foi bem pesado assim. Mas o normal dos dias é mais de 30 graus, sabe? A gente não pegou frio ainda aqui, pegou um dia de 20 e pouco nublado, assim. Então, pra quem não gosta de calor, é melhor não vir pra cá, porque é bem quente sempre. Então você tem que estar meio que no ventilador ou no ar-condicionado o tempo inteiro. No carro, todo mundo tá com o vidro fechado com ar-condicionado, os ambientes todos com ar-condicionado, as casas todas têm climatizador, ar-condicionado e todo mundo vive no ar-condicionado. E é muito engraçado porque, assim, a maioria das pessoas aqui, diferente de Melbourne, que o pessoal trabalhava em escritório, ou as pessoas que a gente via porque moravam no centro, as pessoas aqui, elas trabalham mais em serviço, sabe? Que é o que eu acho que dá dinheiro e é o que tem vaga. Então, tem muita gente que trabalha em obra, muita gente trabalha em manutenção, plumber, que é encanador, eletricista, tudo é serviço. É gente que põe telhado, que limpa telhado, que faz controle de praga, de detetização, essas coisas. Então, a maioria das pessoas trabalha em serviço. E os caras, eles têm uma marca, assim, da camiseta que eles usam de sol, porque o sol aqui é bem forte, você tem que usar muito protetor solar. A gente comprou um de 1 litro no mercado, pagamos $10, 1 litro de protetor solar com fator 50, porque é necessário. Então, é muito quente, o clima aqui é bem diferente, apesar de ser perto de Melbourne, assim, a gente compara o calor com Pará, que foi o lugar mais quente, assim, que o Ale foi, e ele falou que o calor é assim, abafado, e é seco, é bem seco, a pele fica seca, o nariz sangra, às vezes, você tira, assim, alguma coisa do seu nariz tá com sangue, ou ele sangra de verdade, assim, então não é brincadeira. Você tem que tomar muita água, porque o clima é um calor seco, sabe? Diferente do Brasil. E outra coisa legal que a gente achou, assim, é que a maioria das pessoas aqui, elas são australianas mesmo, sabe? Então tem bastante imigrante, tem bastante chinês, tem bastante coreano, tem indiano, tem bastante igual em Melbourne também, mas tem muito mais australiano, assim, do que lá. Então você vai para os lugares, assim,
pontos turísticos ou na cidade, você ouve mais falando inglês, porque em Melbourne você ouvia todas as línguas, né? Você ouvia os chineses falando, você ouvia muito espanhol, você ouvia os indianos, os nepalenses, assim. E aqui você ouve muito mais inglês australiano, então parece que aqui tem mais australiano do que tinha, assim, em Melbourne, sabe? E as pessoas vão muito pra lá, pra Melbourne, pra passear e tal, porque outra coisa que é diferente, que é importante você saber, se você quer vir morar aqui, é que aqui não tem uma vida noturna como tinha em Melbourne. Por exemplo, lá tem balada, assim, a gente não vai, né, mas a gente via que tinha uma rua lá no centro que era cheia de balada, cheia de clube noturno, assim, night club e tal. E tinha muito museu, tinha muito parque, assim. Aqui tem muito parque, mas não tem muitas coisas nos parques, não tem tanto museu assim. Não tem muitos pontos turísticos como tem em Melbourne. E não tem muita vida noturna como tem lá. Por exemplo, os shoppings, eles fecham às 5 da tarde no sábado. E no domingo também. E no domingo eles abrem às 11 e fecham às 5. E na semana também. Às vezes tem uns mercados que fecham às 9 da noite, mas são alguns só. No geral, se você precisar de alguma coisa depois das 5 da tarde, se for no final de semana, sem chance. Se for durante a semana, você ainda consegue. Não tem essa de ir pro shopping, tem cinema, essas coisas. A maioria das coisas são fechadas aqui. Uma coisa ou outra você acha aberta, mas a cidade é uma cidade de família. É uma cidade que as pessoas elas vão acampar, elas vão pescar muito, elas vão para os parques fazer piquenique e elas voltam para as casas à noite e elas ficam em casa. A gente reparou bastante nisso também, que é diferente de Melbourne, que era todo mundo quando você fala de Melbourne, é muito busy, assim, muito como se é muito agitada. Todo mundo acha Melbourne muito agitado aqui, o pessoal não gosta. Porque aqui é bem tranquilo. Se você sai na rua agora não tem ninguém. Até porque tá calor. Hoje acho que tá uns 38. Tô suando. Então é bem assim, o clima é bem diferente mesmo. E sobre os pontos turísticos, que é se você gosta de uma vida agitada, se você vem para fazer um intercâmbio e quer sair com seus amigos e tal, eu te aconselho aí para Sydney ou Sydney, como eles falam aqui, ou Melbourne também, mas Adelaide, Perth, acho que essas cidades são um pouco mais tranquilas, assim, mais famílias. A gente gosta, mas a gente fica muito mais em casa do que a gente ficava lá, por um pouco de falta do que fazer, assim, porque a gente está economizando um pouco de grana também, então a gente está aproveitando o nosso tempo para estudar e fazer coisas em casa, ler e assistir filme, essas coisas assim mais caseiras, tá? Então essa é uma diferença bem gritante que a gente achou entre as duas cidades. Mas por enquanto é isso. Que vocês tiverem dúvida podem mandar para mim, pro Ale também, lá pelo Viagem dos Anjos. E a gente vai tentando responder, mas as impressões que a gente tem da cidade são essas. A gente tá gostando muito de morar aqui, igual eu falei, essas diferenças elas podem ser bem graves para algumas pessoas, mas pra gente elas foram positivas. E a gente se vê aqui morando e tendo filho e criando nossos filhos aqui, enfim. Mas, como eu disse, a gente tem um monte de possibilidade de migração e elas podem dar errado. A gente tem muita noção disso. Então a gente tem outros planos também. Se não derem certo esses que a gente está pensando agora aqui da Austrália, mas inicialmente o plano é esse, aplicar para ficar por aqui mesmo e estudar bastante para ter o inglês suficiente para poder escolher. É isso, valeu gente, tchau.